Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, as doenças reumáticas atingem mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. Capaz de afetar diferentes tecidos e áreas do nosso corpo, o reumatismo é um conjunto de doenças, ou seja, o corpo não reconhece as próprias células. Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença são inúmeros, entre eles o sedentarismo, o estresse. Mas afinal, existe uma prevenção para o reumatismo? Quais os tratamentos? É sobre isso que a gente fala agora. A gente recebe na nossa casa especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Seja muito bem-vinda, doutora. Estava com saudades de você. Oi, eu também. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, quando a gente fala em reumatismo, eu acho que é aquela coisa que todo mundo fala assim, em casa. A gente fala de dor, porque parece que tudo que é dor tem a ver com isso. O que é, doutora, essas dores reumáticas? Exatamente. Que são? Primeiro é bom entender que reumatismo não é uma doença. Reumatismo, quando a gente fala de reumatismo, a gente fala de doenças reumatológicas, doenças reumáticas. Então é um conjunto, hoje em dia a gente tem mais de 200 doenças já catalogadas que entram nesse como seriam as doenças reumáticas, né? Então, o reumatismo, né, as doenças reumáticas seriam doenças que atingem o sistema locomotor. Articulação, cartilagem, tendões, músculos. Então, várias áreas da parte da locomoção estariam atingidas, né? Que a gente pode até ver aqui. Então, a gente tem os ossos aqui. E para sustentar esses ossos, e entre os ossos, nós temos os tendões, as cartilagens, né? Para a gente poder, as bursas, né? Que também todo mundo já ouviu falar de bursite, né? Então, todas essas são que a gente chama, às vezes os pacientes chamam dor nas juntas, né? Que seriam esse que é chamado de reumatismo, que a gente não utiliza como um termo único, né? Então, a gente, para poder saber quais são as dores dos pacientes que queixam, a gente precisa entender o que ele tem, dar o diagnóstico correto, porque são vários sintomas. Alguns são característicos, né? Então, por exemplo, a gente citando algumas dessas doenças reumatológicas mais comuns, né? O que seria? Primeiro, as mais comuns, é um que todo mundo já teve, você já deve ter tido, que são as dores periarticulares, então nesses arredores. Se você pratica alguma atividade mais intensa, se você exagerou, se você faz algum procedimento de repetição, você faz essas tendinites, bursites, essas são as mais comuns. Todo mundo já teve alguma vez na vida. Tem as degenerativas, que a gente fala muitas vezes, que é da idade. Né? Que são as famosas, todo mundo pensa que reumatismo é doença de velho, será que é? Não, né? Então, essa osteoartrite ou artrose, que todo mundo chamava, a gente, o termo médico é osteoartrite, são doenças degenerativas que atingem a cartilagem, né? A articulação, na verdade, óssea, e dão algumas deformidades. Não sei se você, ela é mais comum em mulheres, com a idade acima de 50 anos, e se você pegar um público de 70, acima de 70 anos, quase 80% tem alguma alteração no raio-x mostrando osteoartrite. E desses, metade sente dor. Nossa, e geralmente são em que partes? É um desgaste do nosso osso? Como é que funciona, doutora? Ele dá bem aqui nesse meinho, assim, e pode dar em todos, pode dar em ombro, pode dar em quadril, pode dar em joelho, né? Pode dar em coluna, né? E aí ela causa dor, ela inflama, ela faz, às vezes, deformações. E a gente tem algumas doenças reumáticas que são autoimunes, que o próprio corpo, ele acha que tem alguma coisa errada acontecendo e começa a promover a própria doença. Então, a gente tem a fibromialgia, a artrite reumatoide, a gente tem lúpus, né, que ninguém às vezes nem sabe que são doenças. Nós temos a gota, já ouviu falar de gota? Então, a gota que dá inchaço, dores articulares, que é até mais comum em homem, que não é tão comum das doenças reumáticas. A gota é uma doença reumatológica autoimune. A gente tem até em criança. Criança pode ter uma artrite idiopática juvenil. Então, tem crianças pequenas que podem ter dores articulares, que podem ter doenças reumáticas, né? Então, é uma gama que precisa de uma investigação, precisa de um médico, às vezes especialista mesmo, um reumatologista, mas que a gente vê alguns sintomas incomuns. E os mais comuns, às vezes, a gente precisa só aprender a lidar, né? Saber o que tem, né? Porque geralmente ele vem seguido de dor, doutora? A dor é um ponto em comum. A dor articular, as dores das articulações, elas são umas dores que causam rigidez. Sabe aquela dor que o paciente é uma rigidez de manhã?
É o travado. Acordou travado, né? Acordou travado. É aquele paciente que levanta e ele tá tudo duro e ele precisa esticar, se movimentar e no decorrer do dia ele percebe que é uma melhora. Isso é uma característica das dores inflamatórias, né? E às vezes articulares, né? O paciente que tem essa queixa de rigidez matinal. Ele pode ser uma dor que causa inchaço. A dor da artrite reumatoide, por exemplo, ela dá muito em mãos, né, em região dos dedos. Sabe aquele dedinho deformado que você vê algumas pessoas idosas que tem aquele dedinho inchado, ou a mão quando faz parecendo aqui um ganso. Que não consegue, né, que esticar. Que fica todo encolhido e não consegue esticar, dá deformidades, às vezes, se não tratada ou não diagnosticada. Essas são doenças que podem causar dor e que pode dar inchaço, vermelhidão, e aí é uma dor que incomoda muito, né, naquele momento, e principalmente se você não tratar. Além disso, a gente tem as dores que podem ser generalizadas, como da fibromialgia, que dói em vários pontos, dores que dão dores musculares, dores que chamam tender points, que são dores local, só de você tocar já dói. Então, a dor é uma grande manifestação das doenças. A gente não passa em uma doença reumática sem que o paciente não tenha algum quadro de dor, né? Um quadro de dor. Né? Doutora, quando a fibromialgia vem, a gente consegue identificar logo de cara porque ela vem doendo o corpo inteiro ou ela começa devagar? Como que funciona? Geralmente, as doenças reumáticas, uma das características da fibromialgia é a cronicidade. Então, raramente é uma coisa aguda. Né? É uma coisa que o paciente, às vezes, tem uma artrite psoriática, às vezes que o paciente fala, doutor, eu sofro disso há anos e anos e anos, e isso melhora, às vezes vem crise, períodos de melhora, períodos de piora, mas essa cronicidade de não ser aguda é uma característica, né? Então, a fibromialgia, ela é uma doença de difícil diagnóstico no sentido da gente precisa descartar outras coisas. Então, o paciente que chega com dor generalizada em vários momentos, mesmo que a gente precisa, às vezes, descartar que tem alguma causa, a gente tem que fazer exames laboratoriais, exames de imagem, exames para a gente entender. E a fibromialgia é um diagnóstico clínico. Então, a gente não tem um exame que vai lá e fala que você tem fibromialgia. É um diagnóstico que a gente precisa ter essa relação médico-paciente, a gente tem tabelas, questionários que a gente vai conseguir guiar, mas é um diagnóstico que precisa ter essa relação, precisa ter esse médico em contato, conhecendo o paciente, ter uma boa informação e um acompanhamento ali de investigação, né? Boa. Perguntinhas, doutora? Temos perguntinhas para a doutora, vamos ver aqui, ó, da Luciana Costa, de Curitiba. Um beijo pro pessoal de Curitiba. Doutora, sinto muitas dores no ombro, clavícula e dói até meu rosto. Faço exames e não dá nada. O que fazer? Doutora, ajuda a Luciana, por favor. É difícil, né? As dores aqui do ombro, o ombro é um local muito rico, né? Porque a gente tem que fazer movimentos de tudo, 360, né? Ele tem muitos, e aqui a gente até tem aqui, ó. Aqui é como se fosse aquele omoplata, né? A escápula aqui, né? Isso aqui é o nosso cinto, e aqui seria a região da clavícula, né? Que aqui tá de costa aqui. Então, a gente tem muitas coisas que podem causar dor. A gente tem ligamentos, a gente tem tendões nessas coisas. Eu não sei quais exames foram. A gente tem músculo aqui que pode doer. Esse aqui, ó, o trapézio, é um músculo que dói, que a gente às vezes concentra todo o nosso estresse ali nessa região cervical. A gente tem os tendões que ligam aqui o músculo ao osso, que pode inflamar, que às vezes você toca aqui, tá dolorido. Então, muitas coisas podem causar, né? Atividade física, em quase todos, aquilo que a gente sempre fala, a gente tentar não movimentar. O paciente tem muito a tendência a achar, quanto mais paradinho eu ficar, melhor. Mas não, às vezes a gente percebe que movimento sem precisar ter impacto, então não vai fazer nada muito de esforço numa área que está desgastada, por exemplo, mas manter esse movimento, né, e tentar aqui nessa região de ombro, a gente liberar a parte muscular e tentar dar movimento, né, fazer movimento, a gente ajuda muito. Eu não sei, né, o que tem equação, o que foi, que pode ser, mas a gente tem muitas coisas que podem causar e de prevenção também, né, pra gente. Com certeza. E às vezes, doutora, pode até ter uma ATM também, né, que se ela for que tá com dor aqui, a gente até tem ser, áreas né? de tensão aqui. A ATM, ela é muito comum e às vezes é difícil, o paciente às vezes até não, é difícil diagnosticar, né? Pode ser sim. Boa. Mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha para a doutora, bora ver aqui, ó. Da Cíntia. Oi, tudo bem? Tenho 37 anos e fui diagnosticada com gota. Já tive várias crises ao ponto de não andar devido à dor.
Consegui controlar com a alimentação, evitando vários tipos de alimentos. Mas tenho a dúvida se tenho que continuar com a medicação constante. Cíntia, muito obrigado pela pergunta, viu? Muito boa, a Cíntia conseguiu falar de muitas coisas importantes, né? Então a Cíntia tem a gota, que é uma doença reumática. Ela falou aí da alimentação, do papel da alimentação, né? Nas doenças reumáticas. A gente está vendo que o papel da alimentação está tendo um avanço aí, né? Porque são doenças inflamatórias, né? Então a gente está aí descobrindo que muitos pacientes se comportam com determinados alimentos com ação mais inflamatória ou não. Então foi importante, a Cíntia conseguiu. Tirar, por exemplo, o glúten, algumas coisas assim. Ajuda muito, doutora. Exatamente. Tem alguns medicamentos, não necessariamente assim, o glúten, a lactose, que são os mais famosos, mas tem alguns alimentos que são mais inflamatórios. E às vezes o paciente não percebe que come mal. E às vezes a gente pode ser mudanças simples, comer mais frutas, mais verduras, né? Não necessariamente retirar uma coisa tão importante, e sim modificar. Que às vezes com acompanhamento com nutricionista a gente consegue aprender, né? Sobre a medicação, Cíntia, a gente tem que avaliar cada caso, né? A medicação, ela às vezes tem que ser continuada por um tempo até você ter um prazo de sem crise, né? E aí é muito com o acompanhamento com o seu médico que já conhece, né? Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas, vocês são demais. Vamos ver aqui, ó, da Rosângela. Boa tarde, Abiane, doutora. Tenho artrose no joelho esquerdo desde 27 anos. Sou cadeirante e sinto muitas dores. Fiz fisioterapia e tomei remédios, mas as dores não passam. O que pode ser? Obrigado, Rosângela, pela pergunta. Rosângela, sinto muito, né? Porque ter dor todos os dias e desde os 27 anos não é fácil, né? A Rosângela é cadeirante, né? Então, o paciente em si que ele pode já ter um desgaste precoce. Então, ela já começou com uma artrose, né? Com osteoartrite antes aí do que é comum do que a gente vê. O controle da dor, Rosângela, ele é um contínuo. A gente tem sim medicamentos, a gente tem padronização de medicamentos, então a gente tem aquela escada, né, onde a gente pode usar opioides fracos, às vezes opioides mais fortes, a gente pode tentar terapias locais. Então a gente tem umas opções de tratamento. Viver com essa dor de uma forma contínua, ela é muito sofrida. Então, se você conseguir procurar um especialista em dor, onde a gente consiga tratar e dar mais opções, porque hoje em dia, a gente tem muitas opções de tratamento de dor. Às vezes o paciente chega achando, eu já fiz de tudo. E às vezes um tratamento multiprofissional, às vezes um acompanhamento, além do tratamento, tratar a dor também, para acompanhar o seu dia a dia, como você reage à sua dor, o que te faz melhorar, tudo isso em conjunto, sabe? Mas a gente tem sim opções tanto de medicamentos mais fortes, não sei o que a Rosângela já fez, como tratamentos locais, como intervenções, né, a gente aplicar mais localmente. A osteoartrite é uma doença que não tem cura no sentido da gente fazer algo que melhore já, assim, completamente fique zerado. Mas a gente consegue ter um acompanhamento do controle da dor, sim. E aí a acupuntura, a fisioterapia, aquele laser terapia, isso tudo ajuda também, né, doutora? A gente tem muitas opções de tratamentos complementares, né, além do tratamento da doença. Então, todo mundo falou assim, estou tratando da doença. Então, a gente tem imunossupressores, tem neuromoduladores, a gente tem tratamentos anti-inflamatórios, que são os tratamentos das dores reumáticas. Mas a gente tem os tratamentos adjuvantes, né, os tratamentos complementares. A acupuntura, sim, é uma opção que responde muito bem às dores reumáticas. A gente consegue, sim, acompanhar o paciente, entender como funciona, tanto na crise quanto fora da crise, tentar espaçar os períodos de crise, tentar diminuir o seu grau de dor, né? Então, às vezes, você fala, nossa, eu estava com uma dor 8, de nota 8, uma dor forte, e aí eu às vezes consegui baixar um pouquinho. Hoje em dia eu já consigo fazer minhas atividades, eu já consigo sair um pouquinho de casa. Então, tudo isso são pequenos ganhos, mas para quem sofre de dor crônica, são grandes ganhos, né? Faz muita diferença, doutora? Exatamente. A doutora, tem muitas perguntas, a gente vai ter que fazer uma parte 2, tá, doutora? Mas ela trouxe uns exercícios pra gente fazer em casa que ajudam um pouco, ameniza, é isso, doutora? Exatamente. Pode entrar, Gil, acho que vai precisar. Eu trouxe coisas bem simples, eu falei, não, a gente vai trazer coisas que todo mundo tem, um cabo de vassoura, por exemplo, né? E antes disso, eu queria falar exatamente disso. A gente já tem muitos estudos sobre atividade física e o movimento nessas doenças, né? Nas doenças reumáticas. E hoje em dia,
mesmo no período de crise, né? Mesmo no período que o paciente às vezes está agudo, a gente perceber que a gente pode adaptar os movimentos e manter. A gente fala que o nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo, e aí as juntas, né? As articulações ficam ruins. A gente tem que manter ele em movimento, né? Parar atrofia, parar endurece, parar enrijece, e a gente tem que tentar, claro, com as devidas proporções e adaptações, né? Mas não parar, né, doutora? Não parar por completo. Esses movimentos são movimentos muito simples. Às vezes o paciente que acorda, que tem essa rigidez matinal e principalmente das articulações, né? Esse aqui, essa região do ombro até foi uma das perguntas, né? São áreas muito importantes. Então essa é uma boa atividade para quem tem dor em ombro, por exemplo, né? A gente pode pegar um cabo de vassoura simples, pode ser um elástico também, a gente coloca e você vai no seu limite. Você vai movimentar, tentar ficar na postura reta, né? Eu acho que eu vou ficar aqui, tá bom? Pode ficar. E a gente vai subir, elevar até onde você conseguir. Se o paciente tiver alguma limitação, sentir dor, ver que isso não tá dando, para. Tá. Quem conseguir mais pode elevar um pouquinho mais e quem for mais, assim, você pode mexer. Você vê que você sente, eu mesmo tô sentindo aqui, esticando tudo. Queimando, aqui. né, doutora? Queimando. E a gente pode fazer esse movimento. Repetições, movimentos lentos, não precisa ser rápido. Repetições devagar, vai até o seu limite, se você conseguir até aqui, se conseguir mais, vai fazer de 8 a 12 repetições, né? Tá. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Você pode fazer movimentos laterais, ó. Você vê que quando você usa um cabo de vassoura, você dá um pouco mais de estabilidade. Você tem algum aqui, eu vou até te desafiar. Ai, boa. Tem até como segurar, né? Aqui, ó. Você pode tentar ver até onde você vai. E aí você vê que você sente... Né? E aí você volta, estica muito. Nossa, Nem é todo muito bom. mundo consegue fazer isso, mas você vai no aos seu poucos. limite, exatamente. Você vê que você consegue. E aí você fazer esse movimento no período que você acorda, você consegue atuar em toda essa Nossa, aqui, estica ó. até o Estica pescoço. tudo. São movimentos muito interessantes. Assim como você pode fazer para o lado, vai devagar, quem conseguir ter mais mobilidade, dá um pouquinho, abre um pouco a perna para poder dar um pouco mais de estabilidade, para o outro também. Para quem tem problemas de punho, artrite reumatoide, por exemplo, que você pode ter muita dor em região de punho, ou quem trabalha muito datilografia, que faz muitos movimentos repetitivos, né? Você pode fazer aquilo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, você fazer a liberação aqui do punho, você abre. A gente fala assim, às vezes o pessoal fala assim, mas eu faço isso, faz de uma vez, tum, tum, e acabou e continua. Devagar. Não, é movimentos repetidos, né? Então você tem que fazer um tempo de repetição, você pode contar de 8 a 12, né? Um dói mais que o outro. 2, um dói mais que o outro. Para baixo, também contando. Então, não é movimento rápido, não é só fazer uma vez e parar. Você tem que fazer e tentar repetir de 3 a 4 vezes esse movimento. Para cima, também, que também dói um pouquinho. Estica. Lá, pro outro lado também. E o movimento do braço. Eu não sei se você já viu alguma coisa em algumas práticas de meditações ou de bate-fundo, você tentar perceber o seu corpo. Então, abrir as mãos assim, de uma forma bem aberta. Esticar e fechar. Esticar e fechar. Às vezes a gente nem percebe. Nossa, que a gente doutora, não movimenta. a gente não movimenta. São práticas bem simples e isso a gente pode fazer com toda a área do nosso corpo. Tá deitado na cama antes de acordar? Abraça os 2 joelhos, levanta um pouquinho a perna, sabe? E a gente tentar aprender, ter essa consciência corporal do nosso movimento. Se tiver alguma dúvida, pergunta para alguém, vê se tiver algum suporte, pode perguntar para o médico, para o fisioterapeuta, para alguém que conhece, para não ter lesão, né? A gente não pode fazer o movimento pensando na sua dor também, doeu, para um pouquinho, tenta mais um pouquinho, você vai devagar tentando limitar. Nada muito afoito. Geralmente, quando eu pego os pacientes, eu falo assim, faz pra mim. Geralmente, eles vão de uma vez devagar. só. Eu falo, não. E a gente vê como ele entende o seu corpo. Às vezes, ele quer só cumprir ali. Não, eu consigo ali. Ó. E aí, às vezes, você tá fazendo de uma forma rápida, abrupta, sem ter essa consciência corporal, né? E aí, acaba se machucando. Aí não também. Exatamente. Doutora, volte logo, porque tem muitas legal. perguntas, né? Eu acho que é um assunto que muita gente passa, sofre, enfim, e a gente faz muita coisa errada, mas se alongue, viu, gente? Porque a gente fica tão assim, ó, sempre. E você, se tem dúvida, aproveita, @anestesia_e_dor. O WhatsApp é o 11 97230 8525. Beijo. Você Abraço, é muito maravilhosa, viu? Volte sempre, a gente já espera a sua volta.